para servir o Senhor. Por essa razão, nós voltamos a olhar para 2 de Timóteo, carta, orientação do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, e muitos de nós pregamos nesse texto, e é um texto que tem sido frequente no dia de hoje, mas é bom nós voltarmos novamente a olhar para o mesmo livro e o mesmo texto. E queremos meditar com o tema as marcas de um obreiro aprovado por Deus. As marcas de um obreiro aprovado por Deus. As marcas de um obreiro aprovado por Deus, porque a obra que nós estamos a servir não é nossa. A obra tem o dono. O dono da obra é Deus. E a aprovação também depende de o apóstolo Paulo, quando ele orienta o seu filho na fé, no primeiro versículo, no primeiro capítulo, ele mostra quem é o Timóteo. Ele vai falar do Timóteo, aquilo que o Timóteo herdou como bem dos seus pais, aquilo que é a fé, testemunhando como era a avó, como era a sua mãe. É uma herança que o Timóteo tinha, acreditando em Deus, e o Timóteo foi assim aperfeiçoando a sua jornada como servo de Deus. Era necessário, como filho de Deus, tivesse algumas instruções. E nós estamos aqui tendo essas instruções que o apóstolo Paulo orienta ao Timóteo para nós refletirmos nesta manhã. Então, rapidamente, vamos olhar para as marcas que o Timóteo foi apresentado por causa das orientações. O que o Paulo foi contando ao Timóteo, seu filho amado na fé, que ele pudesse apresentar. O texto vem nos dizer: procura te apresentar a Deus. Ele passa uma orientação: filho meu, procura te apresentar a Deus. Como apresentar um obreiro aprovado? E o que ele deve fazer? Não tem vergonha, meu filho. Saiba manejar como convém as Sagradas Escrituras. Então foi uma palavra de conforto para o seu filho na fé. E hoje a mesma palavra de conforto vem para os servos da Igreja Evangélica de Angola, da Mateus Zacaria Sober. Precisamos nos apresentarmos a Deus. E aqui nós vamos olhar para as 4 características do apóstolo, as 4 marcas que um obreiro precisa ter para termos uma aprovação de Deus, para servirmos Deus conforme a vontade de Deus. A primeira marca que um obreiro aprovado por Deus deve ter é apresentar-se a Deus. Apresentar-se a Deus é a primeira recomendação. O apóstolo Paulo ele não começou, filho, começa logo a fazer aquilo. Não. Apresenta-te a Deus. Apresenta-te a Deus. Apresentar-te a Deus. Mas como que um homem vai se apresentar diante de Deus? Como? É um processo. Este processo começa com um elemento chamado conversão. Ninguém se apresenta a Deus se não começar com esse processo de conversão. Processo de conversão é dizer que Deus, eu sou pecador. Eu sou um homem falho, sou um homem fraco. Eu preciso do Senhor. Eu preciso de uma transformação. Eu preciso do Senhor como meu Salvador. E eu aceito o Senhor. Eu preciso estar aos seus pés. Eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma renovação. Então o apóstolo Paulo, quando ele orienta Timóteo, filho, precisa se apresentar a Deus. Eu sei que você tem fé, eu sei que você está servindo, mas lembra-te, para ter uma aprovação, precisa se apresentar a Deus. Pai, eu estou aqui diante de ti, como teu filho, como escolhido. Precisa se apresentar a Deus. Deus nos aperfeiçoar ao longo da caminhada, nos quebrantar. Vivemos na base de uma verdadeira conversão.
e não nos sentimos convencidos. Em outras palavras, o apóstolo Paulo alertava o Timóteo: filho, ao longo da caminhada não se sinta convencido em servir ao Senhor. Deve ser convertido para servir ao Senhor. Muitas vezes nós pensamos que não, por causa daquilo que eu sei fazer, eu me sinto que posso fazer para a obra de Deus. Ficamos a disputar: eu sei fazer, eu posso fazer, eu me formei. A obra de Deus não é para aqueles que acham que podem, é para aqueles que têm a aprovação de Deus para o fazer. Amém? Então o primeiro passo é se converter. Não é se convencer: eu sou convencido que eu posso fazer. Não sei, eu posso pregar, eu posso. Não. A obra de Deus, o primeiro passo é a conversão. E o segundo passo para apresentar-se a Deus é por meio de uma oração. É por meio de uma oração. A Bíblia vem nos dizer: orai sem cessar. O apóstolo Paulo, quando fala isso, em outras cartas que ele escreve, ele diz que orai sem cessar, ele vem dizer: um obreiro que deve se apresentar a Deus todos os momentos, todos os dias. Eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui. Um obreiro, um cristão, um filho de Deus, deve ter hábito de falar com o seu Deus. Para ter sucesso na caminhada, precisa falar com Deus com uma vida de oração. O sucesso de um ministério, o sucesso de uma caminhada cristã está na base de oração. A oração é falar com Deus. Temos que ter a vida de oração. Mas onde começar essa vida de oração? O primeiro núcleo é a minha casa. Tivemos uma semana de oração. Eu e a minha casa. Eu e a minha casa. Não adianta nós orarmos apenas na igreja. Olha aquele irmão quando ora. Sim, senhor, aqui na igreja, chega em casa, não ora. A família nem sabe quando é que o pai, quando é que a mãe, quando é que o irmão está a orar. Não sabe quando é que o irmão dedica um tempo para Deus. Então o apóstolo Paulo ele estava a orientar: na tua agenda deve ter o tempo de se apresentar diante do dono da obra, diante do dono da vida. Porque o que está a fazer, o que vai fazer, dependentemente da tua fé que tem, dependentemente daquilo que tem feito, daquilo que eu tenho como testemunho, seu pai na fé. Lembra que a obra não tua tem dono. Apresenta-te diante desse dono da obra. Todo momento, de dia e de noite. Pai, estou aqui. Eu fui cumprir a missão. Aqui estou de volta. Vim dar o relatório. É o relatório que nós fizemos todos os dias apresentar diante de Deus. Foi confrontado, apresenta diante de Deus. Teve a vitória, volta e apresenta a vitória diante de Deus. Ele é o dono da obra. Ele é o dono da obra. A outra marca é a aprovação do Senhor. Mas como é possível o apóstolo Paulo ver reforçar isso? Timóteo precisa de ter a aprovação do Senhor. Se ele já falava, ele é um homem de fé, ele é um homem que herdou alguma coisa, ele fazia as coisas como a sua avó, como a sua mãe. A aprovação que ele precisava ter como um obreiro é a persistência na obediência das orientações de Deus. Ao longo da caminhada, orgulho toma conta de nós. Uma das coisas que o diabo sabe fazer quando ele não consegue derrubar uma pessoa, coloca nele orgulho. Todo momento, quando recebe elogio, você quando está no posto, você é melhor. Aí começa a subir os ombros. Eu faço. Quando eu estou a dirigir, eu faço. O pode ser me dá uma marcha.
A igreja sem mim não marcha. Nós tornamos orgulhoso, vaidoso. Então o apóstolo Paulo vem alertar. Um homem aprovado por Deus deve ser obediente. Obedeça à voz do seu Senhor. Jesus foi obedecendo, por causa disso ele se humilhou, baixou. E o que Deus fez? Fez o quê? Fez quem? Obediência exalta o homem. Simplicidade exalta quem? O? É isso que nós precisamos ser, obedientes. Mas por que eu vou servir? Eu preciso obedecer. Todo o Senhor precisa de ser obediente. E como hoje acontece, muitos perdendo o emprego por falta de obediência. Esse funcionário não gosta de obedecer, ele desobedece muito. Quando manda uma coisa, ele faz outra. E nenhum Senhor precisa disso. Então, um obreiro aprovado, que tem a aprovação de Deus, é aquele que obedece. Que em nenhum momento será rejeitado diante de Deus. Ele obedece. E quem tem a aprovação de Deus, ele deve fazer tudo com amor. Deve fazer tudo com amor. Muitos de nós tivemos coisa porque o pastor está me obrigando a fazer. Estamos a fazer o trabalho de Deus resmungando. Estamos a fazer o trabalho de Deus com um coração endurecido. Deixa eu fazer. Nós esquecemos que o dono da obra, ele vê a alma, ele vê o interior da pessoa. Ele te conhece. Podes fazer como o irmão achar. Naquele dia, a palavra será essa: Pai, eu te servi. Pai, eu então cantei, fui misógino. Eu fui pregar, me escalaram, eu fiz o trabalho. Vai dizer: eu não te. Porque vai fazendo, porque os dois verem que o fulano está fazendo. Vai fazendo, é tudo em vão. Faça o trabalho de Deus com amor. Siga o Senhor com amor. Sirva o Senhor com amor. Um obreiro aprovado por Deus, ele obedece, ele serve o Senhor com todo amor. Por que você faz isso? Eu amo este Senhor. Eu faço isso por amor. Como está a situação? É o amor que me leva a fazer. Por amor, nos sacrificamos. E por amor, Cristo Jesus se sacrificou. Ele nos amou. E ele terminou na cruz. Foi um sacrifício. Nós não merecíamos. Cada um deveria pagar. Mas ele se sacrificou. Devemos amar o Senhor. Nos sacrificarmos pela sua obra. Um obreiro aprovado, a terceira marca, ele tem prazer em servir. O apóstolo Paulo vem dizer: não tem de quem se envergonhar. Se envergonhar de quê? O apóstolo Paulo, ele volta a escrever a mesma palavra. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Porque eu anuncio o Evangelho, não tem de que me gloriar. Pois me impôs essa obrigação, ai de mim se não anunciar o Evangelho. O que nós temos que fazer, o que nós precisamos ter dentro desse prazer, é testemunhar que Cristo Jesus
é o Salvador da humanidade. Amém. Testemunhar, anunciar. Paulo estava a dizer, filho meu, anuncie. Anunciar não é difícil. Depende da vontade. Como anunciar? Eu preciso ser o primeiro instrumento de transformação. E depois anunciar. Não foi assim que Cristo enviou os discípulos. O que eles foram anunciar? A chegada do reino de Deus. Eles foram dizer: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Mas onde está o reino? Eles se aproximavam para ouvir a chegada do reino do céu. O reino chegou até nós. Então o apóstolo Paulo está a dizer: não tenha vergonha, anuncie a palavra. Em outras palavras, ele diz: identifica Timóteo, meu filho, em todo momento, na tua jornada como filho de Deus, deve se identificar quem você é. Eu sou filho de Deus. Já tenho uma identidade. Eu não tenho vergonha de ser filho de Deus. Não estamos a ter vergonha hoje de sermos chamados cristãos. Estamos a ter vergonha hoje de sermos chamados filho de Deus, servo de Deus. Hoje temos vergonha. Hoje não nos sentimos orgulhosos de ser filho de Deus, ser obreiro, por causa daquilo que nós praticamos. Obreiro, não faz isso, não faz isso aqui no trabalho. Não, em todo lugar somos filhos de Deus. Nós nos identificamos primeiro pelas nossas ações, a forma como nós nos posicionamos. Começa ali o testemunho. O apóstolo Paulo diz: eu não tenho de que me envergonhar, porque me pode ser uma obrigação que eu tenho como filho de Deus. Ai de mim, senão não sei o que é o Evangelho. Ai de mim! Nós começamos a anunciar o Evangelho da forma como nós nos posicionamos, como falamos com o próximo. Não, aquele irmão por acaso, eu preciso ser como aquele irmão. Ele fala bem, ele trata bem. É o primeiro Evangelho a anunciar as tuas ações. Porque quando falar, aí já nossa defesa, aquele é o filho de Deus, é a marca da aprovação. Porque somos obreiros de Deus. E a última marca: maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. O Paulo queria que seu filho se afirmasse nas Sagradas Escrituras. Ele foi um líder que dizia a todo momento: quando sentar, deve examinar as Escrituras para confirmar o que vocês ouviram, se está conforme. Sempre o apóstolo Paulo foi recomendado aos seus discípulos, os seus filhos na fé. Um obreiro, um servo de Deus é aquele que tem a capacidade de manejar as Escrituras. Mas como manejar as Escrituras? Como compreender a palavra? O que eu preciso fazer? Muitos me falam: não tenho como dominar as Escrituras porque eu não fiz hermenêutica, eu não fiz a teologia, eu não fiz a homilética. Essa obra, a compreensão, tem um dono que faz compreender essa obra. Pode estudar, pode ser o que é. Se não tiver humildade, o dono da obra vai te confrontar e vai te humilhar publicamente. Se tiver humildade e pedir auxílio no dono da obra, antes de ir fazer a formação, compreender as Escrituras, ele vai te dar o entendimento da palavra. Precisamos ler, falar com o dono da obra. Leu a Bíblia, mas não compreender esse texto. Vai consultar o dono da obra em oração. Vai se apresentar. Pai, eu tenho essa dificuldade. O Espírito Santo
vai te orientar. E Deus vai te confortar e vai compreender. Saiba manejar a palavra de Deus. Não usa o texto que te convém. Não usa o texto que te defende. Não, esse texto aqui não dá para pregar, esse texto aqui não dá, não. Nós pregamos aquilo que o Senhor colocar nos nossos corações para confortarmos o povo de Deus. E assim que o apóstolo Paulo vem dizer: não me canso de vos falar as mesmas coisas, porque é segurança para a vossa jornada, é segurança para a igreja. Precisamos todos nós estarmos diante do Senhor e celebrarmos, nos alegrarmos, nos sentirmos confortado e consolado pelo dono da obra, e estarmos no reino do céu e vivermos felizes eternamente. É o que nós precisamos fazer. Um obreiro aprovado por Deus precisa ter essas marcas, ter o seu olhar voltado naquilo que são as orientações de Deus. Qual é o meu dever? O que eu devo fazer pelos obreiros, por aqueles que pregam, por aqueles que estão na linha de frente? O que eu devo fazer? O apóstolo Paulo, ele volta a orientar o povo. Em 2 Tessalonicenses, vem dizer, capítulo 3, no demais, irmão, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado, como também entre vós. A minha responsabilidade como membro da igreja, como cristão, como filho de Deus, é sustentar aqueles que estão na linha de frente. Primeiro sustento que nós oferecemos para o crescimento da obra de Deus é dobrar o teu joelho. Em toda a jornada, o apóstolo Paulo vem dizendo: lembrai de nós, lembrai de nós. Ele estava a pedir auxílio, porque a caminhada é difícil. Sem a oração, fracassamos. É difícil a jornada. Sem o apoio moral, fracassamos. Precisamos lembrar daqueles que servem o Senhor, que estão na linha de frente. O apóstolo Paulo vem dizer: orai por nós, lembrai de nós, desse sustento que nós precisamos. Essa é a responsabilidade nossa. A obra de Deus, os servos de Deus são sempre firmes e felizes diante da turbulência, por causa daqueles de dia e noite tem dobrado o joelho, dizer: Senhor, eu não estou na linha de frente, mas tem muitos lá na linha de frente sofrer. Lembra-te dele. Permita que tenha um livramento. Por essa razão que a palavra de Deus sabe que passa, as pessoas conseguem ouvir e se converter. Hoje muitos contribuem com os seus meios para a pregação, para o sustento daqueles que pregam a palavra. Precisamos lembrar, sustentar aqueles que estão na linha de frente, para que o nome do Senhor seja glorificado em todo momento e sempre. Amém. Amém. Que Deus bendiga a sua palavra.